No áudio, manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro agridem e ameaçam jornalistas em ato no Planalto. Agressões, ameaças e ofensas aos profissionais da imprensa têm sido mais comum do que você imagina. E é sobre isso que iremos falar hoje. Olá, eu sou Ana Carolina Damião. Eu sou Sabrina Fonseca. E eu, Samira Quintão. Queremos hoje mostrar como a informação pode salvar vidas. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, informou que em 2019, 78 profissionais da imprensa foram vítimas de violência presencial no país. No total, foram registrados 56 casos de violência não letal. A entidade ressaltou que os autores das agressões foram principalmente políticos ou ocupantes de cargos públicos. A ABERT apontou ainda que agressões físicas como socos, pontapés e disparos de bala de borracha continuam sendo a principal forma de violência não letal presencial. No ano passado, foram relatados 24 casos, envolvendo 30 jornalistas. Já as ofensas vêm em seguida, com 8 casos. Pouco antes da chegada do presidente Jair Bolsonaro, a gente se posicionou ali para fazer uma entrada aqui com vocês e a gente teve alguns problemas técnicos e acabamos saindo do ar um pouquinho. Nesse intervalo, uma das manifestantes, uma das apoiadoras ali do presidente Jair Bolsonaro, que circulava com uma bandeira, criticando ali os profissionais de imprensa, se referindo aos jornalistas como lixo, ela balançava a bandeira e em determinado momento ela me acertou com a bandeira na cabeça. Logo em seguida, ela se desculpou, meio aos risos, mas eu tive também ali alguma solidariedade de outros manifestantes que vieram me perguntar se estava tudo bem. A bandeirada não foi. Jair Bolsonaro foi responsável por 32 ataques verbais ou ofensas à imprensa nos 3 primeiros meses deste ano, uma média de 1 a cada 3 dias. É o que aponta o levantamento da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, no primeiro de uma série de relatórios trimestrais sobre violações à liberdade de imprensa no Brasil. Segundo a entidade, o presidente realizou 15 ataques diretos a jornalistas nesse período, sendo 5 deles destinados a mulheres. Ela queria um furo, ela queria dar um furo. A ONU, Organização das Nações Unidas, denuncia líderes e governos por ataques contra jornalistas, usando a pandemia como instrumento para ampliar a repressão contra a imprensa. Presidentes como Donald Trump e governos como do México, China, Egito, Arábia Saudita, Tanzânia, Turquia e outros foram citados como exemplos de ataques contra meios de comunicação, com prisões, desaparecimentos, fechamento de escritórios e ameaças. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou em abril que está alarmada com as medidas restritivas impostas por vários estados contra os meios de comunicação social independentes. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a livre circulação de informação é vital na luta contra a Covid-19. Alguns estados utilizaram o surto do novo coronavírus como pretexto para restringir a informação e abafar as críticas, afirmou Bachelet. Vivemos uma guerra no combate à proliferação do coronavírus no Brasil e em todo o mundo. E em uma guerra existe a linha de frente. Nela estão os profissionais de saúde, os governantes, os responsáveis pelo abastecimento de nossas cidades e a imprensa. Um caso mais recente é da equipe de reportagem da TV Integração, afiliada da Rede Globo na cidade de Barbacena. A equipe foi agredida durante a gravação de uma reportagem sobre os casos de Covid-19 na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Ele estava de carro, ele chegou de carro dirigindo e filmando com o celular depois que ele estacionou o carro e desceu. Então, assim, ele viu que a gente estava ali e resolveu parar o carro dele para poder vir agredir a gente. Mas inicialmente era uma agressão verbal. Aí o Panzera, quando eu cheguei perto, o Panzera falou comigo assim, volta lá pro carro porque o negócio aqui tá ficando feio. Eu voltei, mas aí eu ouvi que as agressões começaram a piorar. Esse senhor ameaçou chutar o tripé da câmera. E quando eu virei, assim, eu não sei o que eles conversaram entre eles, mas quando eu virei rapidamente, eu vi que ele realmente estava chutando o tripé da câmera. E aí os dois saíram se batendo. E aí eles saíram rua fora, eles estavam de um lado da rua, saíram atravessando a rua se batendo. E foi aí nessa hora que eu peguei o celular correndo, tremendo e consegui começar a filmar. A repórter Thaís Fulim e o cinegrafista Robson Panzeira estavam na rua Santos Dumont, no bairro São José, em Barbacena, quando o indivíduo identificado como Leonardo Rivelli parou e começou a agredir verbalmente os jornalistas. Em seguida, ele avançou sobre o cinegrafista e tomou o equipamento de gravação e reagiu à tentativa do jornalista de recuperar o material.
Ele chegou a machucar o Panzera, porque ele tomou o tripé da mão dele e foi e deu uma tripezada nele, quase que foi na cabeça dele, né? Só que aí ele defendeu com a mão e aí acabou deslocando um dos dedos da mão dele e deu uma luxação. E depois ele chutou a câmera, dá pra ver isso no vídeo na hora. E quando ele chutou a câmera, eu fiquei muito assustada, porque aquilo pra mim foi simbólico. Aquilo pra mim representou uma censura. É um homem que não gosta da Globo, não concorda com a linha editorial, e aí por causa disso ele quer calar a gente, ele quer fazer a gente parar de trabalhar, ele quer prejudicar o nosso trabalho, ele quer quebrar o nosso equipamento pra gente não trabalhar mais, então ele quer que a informação pare. Em meio à pandemia de Covid-19, chama a atenção o surgimento de uma segunda doença, a desinformação. A ONU considera as fake news sobre o novo coronavírus mais mortais que qualquer outra desinformação. Moacir Júnior é editor especial da TV Globo, responsável pelo Jornal Nacional em Minas Gerais, além de ter pós em gestão de comunicação corporativa e especialização em macroeconomia pela USP. O jornalista que vivenciou vários ataques de fake news na emissora fala hoje sobre o assunto em alta neste tempo de pandemia. A informação falsa e a informação enviesada, que é aquela informação que tem uma aparência de estar correta, mas não é, são os problemas maiores que os jornalistas têm enfrentado atualmente. E o principal resultado dessa combinação infeliz é a descrença em nós, profissionais. Em alguns momentos e situações, o consumidor da informação incorreta, que é aquele tiozinho lá do WhatsApp, por exemplo, se transforma em propagador de fake news. Isso se espalha tanto nesses WhatsApp da vida em rede social e esses aplicativos de uma forma avassaladora. Graças a Deus, felizmente, a notícia transmitida por jornalista profissional tem ganhado espaço. E aos poucos, nós, os jornalistas profissionais, estamos recuperando essa credibilidade. E a especulação desses grupos que tentam espalhar a informação incorreta tem cedido espaço à verdade, à apuração correta e ao bom jornalismo. Segundo o Código de Ética dos Jornalistas, a informação noticiada deve ser correta e precisa, devendo ele divulgar os fatos que sejam de interesse público, respeitando o direito à privacidade do cidadão. Para que a imprensa possa cumprir o seu papel na sociedade, é imprescindível que ela seja livre de interdições e censuras, mas ela não pode ser ilimitada e ausente de responsabilidade, uma vez que, ao assumir a liberdade, o indivíduo assume a responsabilidade originada dela. Bruno Ribeiro é advogado e professor do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais. Além disso, é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais. Hoje, ele fala um pouco sobre os direitos dos profissionais da imprensa quando ele é agredido. Quando fala, no artigo 220, que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E destaca ainda o parágrafo 1º que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado alguns dispositivos do artigo 5º. E esse artigo 5º protege os direitos fundamentais, ou seja, a liberdade de imprensa, a manifestação, o exercício da informação, ela não pode ser cerceada sob pena de se caracterizar censura. Então, nesse sentido, qualquer atuação no sentido de cercear a liberdade de imprensa, de cercear a liberdade do profissional, do jornalista, em trazer a verdade, que isso é um valor muito importante também nesse período, a verdade, a fim de trazer e proteger a verdade, há necessidade de se proteger o profissional. Os casos de agressão aos profissionais de imprensa aumentaram muito nesse período, e o que tem gerado preocupação é o futuro da imprensa após a pandemia do coronavírus. Isabelle Quintão e Matheus Vitor são estudantes do primeiro período do curso de jornalismo do Unileste e contam as suas expectativas para a profissão no futuro. Mas a minha perspectiva é que a gente se torne cada vez mais uma imprensa livre, forte, com voz ativa, sempre dizendo a verdade e agindo com respeito e responsabilidade diante da sociedade. No meio de todo esse ataque à imprensa,
eu ainda consigo sentir orgulho do que nós jornalistas fazemos, porque é como dizem, a partir do momento que a imprensa incomoda, é porque ela está fazendo certo, pois ela diz a verdade que tentam esconder. O que eu desejo é que as pessoas elas possam abrir suas mentes e dar a credibilidade e o respeito que a nossa profissão merece. E que agora e lá na frente também a gente possa estar sendo forte e falando a verdade sem medo. Nesses tempos de surto e de pandemia, mais do que nunca, o jornalismo tem um papel de bem informar, levando informação de qualidade confiável para a população, a fim de evitar danos irreversíveis. Por hoje é só, obrigada e até a próxima. Até a próxima. Agradecemos pela sua companhia e até a próxima.